tudo bem? Seja muito bem-vinda a esse módulo de leitura visual. Eu estou muito feliz em realmente a gente chegar nesse ponto do curso, porque para mim esse é de fato o módulo mais importante do curso. Porque sim, a gente vai entrar na parte de cores, na parte de tipo físico, mas esse módulo é um módulo que eu me sinto privilegiada em poder ter criado, porque eu só fui capaz de criar esse módulo de leitura visual porque eu tive acesso, eu investi em uma mentoria com uma professora que era uma designer de moda, né? Ela teve uma marca de moda e ela conseguiu me passar de uma forma muito didática, muito aprofundada, como fazer de fato as leituras visuais, e isso me deu uma autonomia muito grande, deu muita segurança para sair de fato trabalhando. Foi o que eu mais senti falta no meu curso, por isso que esse módulo também é um diferencial desse curso, porque não existe esse tipo de módulo, esse tipo de conhecimento em outros cursos de consultoria de imagem, mas eu achei extremamente relevante trazer todo esse conhecimento, tanto que eu adquiri com a professora, mas também o conhecimento que eu adquiri através de muita pesquisa e de realmente tentar me aprofundar nesse campo da leitura visual, entender como o nosso cérebro funciona na leitura de cores, linhas, caimentos, modelagens, justamente para ajudar você e passar esse conhecimento de uma forma clara, didática, e eu espero fazer isso dentro desse módulo. A gente sabe que a insatisfação com o próprio corpo é a maior dificuldade das mulheres na hora de se vestir. Então, por isso, dentro do processo de consultoria de imagem, a análise de tipo físico da sua cliente é a parte mais importante. Mas a gente só pode avançar para essa parte de análise de tipo físico a hora que a gente entender qual é a real necessidade do nosso cérebro por essa simetria, por essa proporção, e como que a gente pode identificar quais são as modelagens que os estilistas, que os designers criaram para recriar essa imagem ideal. A gente trabalha com proporção visual, que é a leitura principal, vocês vão ver nesse módulo, que é a necessidade principal do nosso cérebro quando ele faz uma leitura visual, seja de um ambiente, de um objeto ou de uma pessoa. E tendo em conta essa proporção visual, a gente vai usar como parâmetro a análise de morfologia corporal, que está diretamente relacionada com a proporção óssea, né, física óssea, e também com a distribuição da massa magra e da massa gorda no corpo da cliente. Mas como você pode ver nas imagens, os diferentes tipos físicos não estão associados nem a peso e nem a estatura e nem mesmo ao tamanho do manequim. E quando a gente fala silhueta ideal, parece estar relacionada a um corpo ideal, um peso ideal, e não é nada disso. Dentro da consultoria de imagem, a gente usa essas leituras visuais justamente para conseguir vestir qualquer corpo, independente do peso. Por isso, as regras são sempre as mesmas para as mulheres magras e para as mulheres acima do peso. E uma coisa também muito interessante é que a gente trabalha com proporções visuais. Então, a gente não trabalha nem com medida e nem com manequim. O manequim e as medidas do corpo da sua cliente são irrelevantes nesse método. Porque a metodologia, né, a nomenclatura que a gente usa para esse tipo de trabalho é a leitura de peso visual. A gente vai aprofundar nessa análise no próximo módulo, mas dentro desse módulo a gente vai trabalhar mais a leitura visual e começar a entender como que as modelagens, os tecidos, os caimentos, as cores, elas podem alterar a nossa percepção desses tipos físicos e que inclusive vai ajudar as suas clientes a conseguirem usar tudo, até mesmo o que não valoriza assim tanto a silhueta delas. Por isso, eu também peço que você faça todas as aulas com muita calma, se concentre, veja e reveja todos os vídeos desse módulo toda vez que você sentir necessidade. E também é muito importante que você tenha consigo um papel, um
caderno ou a sua apostila, que você imprima os PDFs relativos a esse módulo para poder fazer as suas anotações. Lembrando que você tem sim um material didático com todas essas informações, mas é muito bacana até para você ir assimilando todo o conhecimento desses módulos, que você vá fazendo as suas próprias anotações, tá certo? Então, primeiro a gente vai falar sobre leitura visual. Por que ela é tão importante? Por que eu tentei me aprofundar tanto e fiz um material bem extenso? O módulo está muito completo, muito longo, vão ter realmente muitas aulas sobre esse assunto. Por quê? Porque é muito comum, né, como a gente já viu, a moda é cíclica, sim. Os clássicos estão sempre voltando no mundo da moda, estão sempre sendo revisitados, mas também é verdade que eles voltam sempre repaginados. Tudo isso altera o resultado final e a forma como aquela peça, aquela tendência que é um clássico, como ela vai se comportar nos nossos corpos nos dias atuais. E também o fato é que o clássico ele é sim revisitado sempre, mas sempre para ajudar a inserir o novo, né, de uma forma mais harmônica, mais fácil, que o mercado e que as pessoas consigam ter aquele período de aceitação. Então, na mesma medida que a moda é cíclica, ela também é inovadora sim, e está sempre surgindo novas modelagens, novas peças. Até porque, com a velocidade da informação e como o mercado da moda está sendo tão rápido, tão ágil em suprir necessidades e também criar novas peças, é muito importante que você tenha o domínio desse conteúdo, porque é isso que vai te permitir fazer leituras futuras visuais para ajudar as suas clientes, seja de peças que ressurgirem no mundo da moda, repaginadas com uma nova proposta, ou até modelagens novas e inovadoras e que hoje a gente ainda não tem no mercado, mas que você sim, com todo esse conhecimento, vai ser capaz de fazer essa leitura visual e conseguir orientar as suas clientes a como colocarem aquilo, como inserirem aquelas peças novas, aquelas modelagens, se elas são de fato indicadas para o seu tipo físico e como que ela pode usar aquela modelagem independente se valoriza o tipo físico dela ou não. Então, é ou não é um conhecimento super importante e que você precisa se dedicar aí nos estudos, porque você vai ter uma ferramenta muito poderosa nas suas mãos a partir de agora. Bom, e o primeiro tópico que a gente precisa discutir para entender de fato como fazer essas leituras visuais é entender também quais são os recursos que os designers de moda e o designer em geral utiliza para manipular, de certa forma, a nossa leitura visual, a forma como o nosso cérebro interpreta aquela roupa em si. E o primeiro recurso é a ilusão de ótica. Eu sei que pode parecer um pouco fantasioso, mas é um recurso usado no design em geral. Por exemplo, se a gente quiser um espaço, um ambiente mais amplo, a gente pode usar um chão mais escuro, paredes e tetos claros. Isso vai dar uma sensação visual, vai criar uma ilusão de ótica de um ambiente mais amplo. E também a gente pode, por exemplo, criar uma ilusão de ótica de um ambiente mais profundo. Então, escolher piso e teto claro e paredes escuras vai criar uma ilusão de ótica de um ambiente mais comprido, mais profundo. E isso é um recurso usado no design de interiores, sejam em projetos particulares, né, para ampliar um determinado apartamento, um determinado espaço que seja muito pequeno, ou até mesmo no caso de empresas. E esses são apenas dois exemplos, mas a imagem de um único ambiente, ela pode ser alterada de N formas, usando cor escura no teto, cor escura no chão e uma parede clara, uma parede escura no fundo e todas as paredes claras e o piso também escuro. Tudo isso altera a nossa percepção de um mesmo espaço. Então, isso também pode acontecer com o nosso corpo.
Porque as roupas que nos vestem também têm esse mesmo poder de manipular a nossa imagem e de criar uma ilusão de ótica, seja de amplitude, de diminuição, de alongamento visual. E a hora que a gente domina todas essas leituras, isso dá uma autonomia gigantesca para a gente. Como consultora de imagem, é um conhecimento extremamente poderoso, mas o fato é que a gente precisa entender de fato o que é ilusão de ótica. A ilusão de ótica nada mais é do que a imagem de um objeto transmitida pela visão ao cérebro. Essa é decifrada e interpretada. Porém, em determinadas condições, essa interpretação pode ser alterada. Por isso, damos o nome de ilusão de ótica às imagens que enganam o nosso sistema visual. A ilusão faz com que enxerguemos uma coisa que existe de uma forma diferente da imagem real, alterando a nossa percepção, como no exemplo que eu citei de design de interiores, e até mesmo criando uma imagem de uma coisa que não esteja presente. E os designers de moda usam esse recurso desde sempre. E essa questão de hoje em dia que a gente conversa muito, a gente fala muito sobre aproximar o tipo físico da nossa cliente ao biotipo ampulheta, que essa seria a figura ideal. Isso não é algo novo. Os designers de moda usaram isso desde os primórdios da moda. A gente vê isso de uma forma muito intensa e muito bem pensada. As modelagens sempre foram criadas para aproximar o corpo da cliente a esse biotipo. Nesse primeiro exemplo que eu separei para vocês, já fica nítido como desde sempre a intenção dos designers de moda era justamente deixar a figura feminina proporcional. Tanto no uso de volumes na parte de cima, ombros mais estruturados, babados na região dos braços, pregas e volumes de formas variadas eram usadas nessa região e sempre com o espartilho para evidenciar e definir melhor a cintura feminina, e volumes também muito grandes na parte de baixo para evidenciar intencionalmente a cintura e deixar uma silhueta extremamente proporcional e com uma cintura muito fina, muito marcada. Algo criado desde sempre na vestimenta feminina. E o nosso cérebro está sempre buscando essa referência quando a gente se olha no espelho ou até mesmo quando a gente olha para outra mulher. E o próximo exemplo que eu separei para vocês também foi de uma peça que fez muito sucesso, que se tornou um clássico até os dias de hoje, justamente por ter sido criada como forma intencional de deixar o corpo da mulher equilibrado e de valorizar todos os tipos físicos e independente do peso, que foi o wrap dress, que é aquela peça, o vestido envelope, o famoso vestido envelope, que foi criado na década de 70 pela estilista Diane von Furstenberg, que na altura ela trabalhava na Vogue e se tornou um clássico e na época um campeão de venda, se tornou uma febre e realmente até os dias de hoje ele é um modelo de vestido, é uma modelagem que ela está sempre presente em todas as coleções e que são usadas por mulheres em diferentes lugares do mundo. E isso é devido ao fato da Diane ter conseguido, em uma peça extremamente casual, criar uma silhueta feminina, uma silhueta lisonjeira e uma silhueta democrática. Então, um vestido com mangas, com um decote bem profundo, com um corte transpassado, essa linha V e esse corte transpassado e essa amarração na cintura com uma parte de baixo evasê, deixa a silhueta de qualquer mulher, independente do peso, do tipo físico, mais aproximado com o tipo ampulheta. E essa é a prova de que mesmo em tempos modernos, mesmo em um período que a mulher já tinha conseguido a emancipação ao voto, ela já tinha domínio do seu próprio corpo, ela podia escolher se ela queria ter filhos ou não usando a pílula, ela podia trabalhar, ela podia ingressar
no mercado de trabalho e já não era tão dependente assim do homem, e já não tinha aquela necessidade de se vestir para agradar o homem como se imaginava na altura dos espartilhos. Então, essa é uma prova concreta de que mesmo com a mudança da vida moderna, mudança mental, independente do contexto histórico, socioeconômico da mulher, a gente gosta sim de se ver em uma figura proporcional, em uma figura equilibrada e também em uma figura onde a cintura é valorizada. Isso é um fato, né? E o nosso cérebro gosta de ver isso, é muito nítido, fica muito claro com esse exemplo mais moderno. E depois ainda tem uma outra versão aí, mais moderna, mais ousada, dessa mesma ilusão de ótica, dessa mesma intenção de recriar uma figura ampulheta, que é um modelo que foi criado pela estilista Stella McCartney. Esse modelo é super badalado, ganhou diversas adeptas famosas, inclusive, e é um modelo que ele é um modelo ajustado ao corpo e que ele recria essa figura de ampulheta usando recortes assimétricos nas laterais, usando o contraste para definir e evidenciar mais a cintura feminina. E tanto foi o sucesso, né, que teve uma febre em 2011, quando surgiu no mercado esse modelo, e desde então, até nas suas linhas mais populares, esse modelo é recriado em diferentes cores, com diferentes propostas, usando até estampas para ajudar a evidenciar. Eu acho que com esses exemplos deu para exemplificar como a ilusão de ótica ela é usada sim intencionalmente no designer de moda, justamente para evidenciar as características femininas e deixar o corpo feminino mais proporcional e aproximado com a figura de ampulheta. Por isso que o nosso papel enquanto consultoras de imagem é justamente identificar as peças que separadamente, né, porque nem todas as peças são vestidos e nem todos os vestidos conseguem recriar a figura ideal. O nosso papel enquanto consultoras é pegar peças que separadamente elas podem evidenciar, ampliar ou diminuir visualmente uma determinada região do corpo, alterando, criando sim uma ilusão de ótica no corpo da nossa cliente, e a gente conseguir combinar essas peças e ajudar ela a usar esses recursos de ilusão de ótica a favor dela, valorizando e equilibrando a sua silhueta. E para que você consiga, de fato, ajudar a sua cliente, a gente vai aprofundar agora e vai conhecer as 8 leis da psicologia da forma, a Gestalt. A gente vai aprofundar um pouco mais na Gestalt e também na leitura visual de forma prática. A Gestalt nada mais é do que isso, é uma ciência que estuda realmente a forma como a gente reage, interpreta e assimila as figuras captadas pelo nosso sistema visual. E o que é mais bacana a gente entender como funcionam essas leis? É porque de fato a gente começa a entender de uma forma bem ampla como as cores, as modelagens, como os cortes, os tecidos, os caimentos têm uma influência e um peso determinante nas nossas leituras visuais, e de que isso sim pode alterar, valorizar, e aí você como consultora de imagem não fica presa àquelas regrinhas generalizadas e básicas de, por exemplo, quem tem quadril largo tem que usar cor escura e uma peça que não tenha volume na parte de baixo para não ampliar visualmente. E aí, uma cliente sua que tem ombro largo, ela só pode usar cor escura e nada de volume na parte de cima. Você concorda comigo que a gente viveria num mundo muito chato e que realmente a consultoria de imagem ela acaba limitando muito a vida dessa cliente se a gente ficar presa só nessas regrinhas? Pois é, por isso que eu resolvi trabalhar nessa pesquisa, desenvolver esse método, porque de acordo com a Gestalt,
A arte se funda no princípio da pregnância da forma, ou seja, na formação de imagens, os fatores de equilíbrio, clareza e harmonia visual constituem para o ser humano uma necessidade, seja em uma obra de arte, num produto industrial, numa peça gráfica, em um edifício, numa escultura ou qualquer manifestação visual. Eu acabei de citar para você um trecho de um livro que é só sobre a Gestalt, só sobre esse estudo, sobre essa ciência da psicologia da forma. Esse livro está como indicação também na bibliografia do curso. Então, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, é muito bacana que você procure ler esse livro. Primeiro a gente vai entender as 8 leis da Gestalt. A primeira delas é a pregnância da forma. A pregnância da forma é a lei básica da Gestalt, que diz que a construção da forma deve possuir estrutura simples, equilibrada, homogênea e regular. Se resume na busca constante do nosso cérebro por harmonia e equilíbrio visual. E aqui, já na primeira lei, a gente já consegue identificar o porquê o nosso cérebro gosta tanto de silhuetas proporcionais. Porque o nosso cérebro está constantemente buscando por essa harmonia e equilíbrio visual. E isso se dá pela busca constante de simetria. Então, ombros e quadris da mesma largura causa uma simetria que o nosso cérebro gosta de ver. E quando a gente define a cintura, a gente diferencia o corpo feminino do corpo masculino de uma forma mais acentuada, valorizando as formas femininas e realçando quadris e busto. Então, é por isso que o nosso cérebro gosta mais da silhueta marcada, definida e proporcional. Agora a gente vai para a segunda lei, a unidade. A unidade é todo elemento possível de ser compreendido como um só e segregado daquilo que o cerca, mesmo que ele seja composto de várias outras partes. A unidade é a capacidade que o nosso cérebro, por exemplo, tem de separar um look por blocos de cores. Por isso que dentro da consultoria de imagem, a gente fala que o look monocromático é o que mais alonga. Porque o nosso cérebro, ele faz uma leitura visual de algo que é contínuo. Ao não identificar blocos, ele identifica aquele look, aquelas duas peças juntas como uma única unidade. E isso faz com que a gente consiga esse efeito de alongamento visual. É por causa da leitura visual da unidade. Ele gosta da unidade. Tudo que quebre a unidade acaba se dividindo e criando blocos. E mesmo que faça parte do mesmo look, só pelo fato de se diferenciarem e de quebrarem essa unidade, os nossos olhos conseguem identificar mais facilmente cada item segregado, né? Ele é avaliado separadamente com maior facilidade. Agora, quando as peças estão da mesma cor no look, mesmo que sejam peças diferentes, o nosso sistema visual consegue identificar que tem uma blusa, que tem um sapato, que tem uma calça, consegue avaliar separadamente, mas ainda assim avalia num contexto de unidade por causa de não haver realmente essa separação de blocos de cores. A gente ainda vai ver a questão da segregação, que é um outro tipo de leitura visual que se difere da unidade. Agora a gente vai para a terceira lei, é a unificação. É essa capacidade que nos faz perceber unidades complexas compostas de vários elementos. Essa capacidade nossa de unificação é extremamente importante dentro da consultoria de imagem, justamente porque ela ajuda a unificar um look e a alterar visualmente uma imagem que talvez não seja tão favorável. Eu gosto muito dessa leitura visual porque o exemplo mais prático que eu posso citar para você é o fato, por exemplo, de uma terceira peça. Mesmo em um look complexo, onde a gente utiliza uma calça
que ela pode dividir a silhueta da cliente, onde ela pode diminuir a linha das pernas, né, se ela for usada em uma modelagem de cos mais baixo, e também se ela for usada com uma blusa com um contraste mais alto, que crie realmente blocos. Uma terceira peça consegue fazer a unificação dessa imagem, equilibrando a silhueta dessa cliente, que pode até ser desproporcional, também consegue alterar, anular esse efeito de achatamento das pernas, porque o nosso cérebro tem a capacidade de fazer uma unificação daquela imagem. Ele consegue fazer a suposição de que a cliente tem ombros e quadris da mesma largura, justamente por não ver qual é a real largura do quadril. Ele já faz uma suposição de que seja, e ele também faz uma suposição de uma cintura mais definida, unificando também aquele bloco de cores e criando essa sensação de fluidez e alongamento por conta dessa linha vertical no centro do corpo. Então, é justamente essa capacidade de unificação que consegue possibilitar vários truques, né? E que as nossas clientes consigam realmente usar tudo aquilo que elas têm vontade com a ajuda de uma terceira peça. E agora a gente vai para a quarta lei. A quarta lei é a semelhança. A semelhança é um fator que contribui para a unificação dos elementos, ou seja, a semelhança entre eles. Bom, a gente viu no exemplo anterior da terceira peça como a unificação pode se dar de forma isolada, mas a semelhança também é um outro tipo de unificação. Por isso, o nosso cérebro gosta tanto daqueles looks combinandinhos. Ele é muito criticado no mundo da moda, mas visualmente, harmonicamente, esse tipo de combinação funciona muito. Por isso, a gente não pode descartar totalmente aquela coisa de combinar sapato com bolsa ou de combinar sapato com blusa, porque visualmente os nossos olhos gostam sim, e ele identifica, né, aquela composição como um todo quando ele encontra realmente elementos de conexão e que tem ligação entre si. A semelhança consegue gerar essa conexão entre as peças do look. Por exemplo, combinar um sapato com um vestido estampado, escolhendo uma das cores do vestido, é uma forma de criar semelhança e unificação e, portanto, harmonia visual em um look. Por isso, a semelhança ela é sim válida e ela é um item muito bacana, principalmente na hora do styling, seja em combinações de peças ou de acessórios. A semelhança também ela pode acontecer de forma prática em um look, também na combinação de peças e referências de estilo. Então, por exemplo, uma peça de um estilo, ela precisa de uma outra peça que tenha semelhança, que gere conexão dentro dos estilos. E a falta de conexão, a falta de semelhança total entre as peças é o que dá a sensação de que a pessoa está mal vestida, de que a pessoa não pensou no look. Por isso, esse é um tipo de leitura visual que a gente, como consultor, a gente precisa dominar cada vez mais e treinando o nosso olhar para ir identificando não só as semelhanças entre cores, que aí é mais fácil, né? Mas também de estilos, de texturas e conseguir criar contrastes dentro de um mesmo look, mas sempre com elementos de ligação que gera essa sensação de semelhança e essa harmonia visual. E agora a gente vai para a quinta lei, que é a proximidade. Tendemos a interpretar elementos próximos como sendo do mesmo grupo. Portanto, eles costumam ser vistos como unidades ou partes específicas de uma unidade. A proximidade também é um tipo de leitura visual muito bacana, que é muito interessante quando a gente começa a dominar. Um exemplo bem simples é de como uma
uma calça preta, ao ser usada com uma bota preta, por exemplo, ela pode dar a sensação de continuidade, que a proximidade entre a calça e a bota cria uma unidade e por isso a gente consegue aquele efeito de alongamento visual. Isso acontece em diferentes formas, em diferentes contextos. Essa proximidade também a gente consegue nos looks monocromáticos, né? De peças separadas. O nosso cérebro identifica isso como uma unidade. Então, em vários tipos de leituras visuais, a gente consegue, com a proximidade, criar uma unidade. Agora a gente vai para a sexta lei, que está diretamente ligada à proximidade, que é a continuidade. A continuidade fala sobre a nossa preferência por formas sem interrupções, garantindo maior fluidez, o que facilita a nossa mente a prever o movimento da forma. Essa lei ela está diretamente ligada ao efeito de alongamento visual que a gente fala tanto dentro da consultoria de imagem. É por causa dessa nossa capacidade e da preferência, de fato, do nosso cérebro por imagens que não têm interrupções, onde não cria-se blocos, né? É muito falado isso dentro da consultoria de imagem, mas é um fato, o nosso cérebro gosta de imagens fluídas, onde ele consegue prever o movimento daquela forma. Então, por exemplo, de forma prática isso, na montagem de um look, o que a gente pode ajudar a nossa cliente? Conseguir um efeito de alongamento visual, por exemplo, escolhendo um sapato que mostre mais peito do pé, porque o nosso cérebro identifica uma continuidade da perna da cliente, alongando a silhueta visualmente. Quando ele não identifica os blocos, ele acaba criando, né, uma linha de continuidade e deixando a imagem realmente mais alongada. Um outro excelente exemplo são as linhas verticais. A gente vai aprofundar no outro módulo de forma prática, mas as linhas verticais também dão essa sensação de continuidade que o nosso cérebro gosta. É uma leitura visual que a gente consegue fazer de forma instantânea e que realmente tem um papel fundamental no nosso trabalho como consultora. Agora a gente vai para a próxima lei, que é a lei 7, a lei do fechamento. Dentro dessa capacidade, tendemos sempre a buscar o fechamento visual de imagens abertas, vazadas. Neste sentido, novamente, a proximidade e a semelhança contribuem para facilitar o seu fechamento visual. Então, olha que bacana, as 4 últimas leis, elas também, entre si, elas se complementam. E essa lei do fechamento, ela é muito interessante porque ela fala também da criação de blocos. Quando que um bloco ele consegue alterar a nossa percepção e quando uma determinada interferência, uma pequena interferência dessa figura única que o nosso cérebro gosta de ver e ele identifica, quando que o nosso cérebro consegue fechar essa imagem mesmo que tenha uma interferência ali no meio? Quando existe uma proximidade e uma semelhança. Nosso cérebro consegue fazer uma leitura visual do todo, fazendo o fechamento visual de uma imagem, mesmo que haja uma certa interferência. Isso de forma prática a gente pode avaliar, por exemplo, em um vestido, onde a cliente está usando um vestido e ela usou um cinto de uma cor mais escura. Para que o nosso cérebro faça o trabalho dele de leitura visual, de fechamento e que esse cinto, de que ele não corte a silhueta, que ele não crie blocos ali e que ele consiga fazer o fechamento visual, a gente precisa primeiro da semelhança. Então a gente precisa que a peça seja da mesma cor na parte de baixo e na parte de cima. E também a gente tem a proximidade. É muito importante que nesse caso, para ver o fechamento visual, que o cinto não seja tão largo. Porque assim, com essa proximidade de um cinto fino, você consegue chamar a atenção do espectador, valorizar a parte mais estreita do corpo da sua cliente, mas de uma forma que aquilo não perca a fluidez, que a gente não perca a unidade e que
nosso cérebro sozinho consiga fazer o fechamento daquela imagem e identificar aquele look ainda como um look monocromático. Então, nesse caso, o nosso próprio cérebro ele faz o trabalho de leitura visual, de fechamento e ajudando sim a valorizar a silhueta, mesmo com um cinto ali, sem criar blocos, porque a espessura desse cinto não é tão larga. Se fosse um cinto mais largo, uma faixa bem larga, aí a gente poderia criar um bloco no centro do corpo, o que não é tão bacana quando a gente quer uma imagem mais longilínea. Então é sempre interessante a gente ter o domínio também de quando o nosso cérebro consegue sim fazer o fechamento visual e de quando ele cria blocos. A gente precisa dominar a semelhança e a proximidade das peças. E agora a gente vai para a última e oitava lei, que é a lei da segregação. A segregação é a capacidade de separar as unidades de uma única forma. A quantidade de segregações que fazemos depende da complexidade e do tempo de observação diante daquilo que vemos. Então, essa última lei é justamente falando da capacidade do nosso cérebro também de fazer leituras visuais individuais. Porque até agora a gente falou da unificação, a gente falou de semelhança, a gente falou do quanto o nosso cérebro gosta sim de simetria, gosta da unidade e gosta de imagens fluidas e contínuas. Porém, ele também é capaz de fazer segregações e de analisar elementos de forma individual. Então, é muito interessante também a gente entender esse contexto e até porque dentro da consultoria de imagem de forma prática, com as suas clientes, você vai ter que conseguir fazer leituras visuais diferentes, de forma segregada, e porque a gente vai analisar não só a leitura visual do look como um todo, mas também a gente precisa ter o domínio das leituras individuais. Até porque o que vai te dar realmente autonomia para trabalhar com as suas clientes a partir de agora, independente das modelagens que surgirem no mercado, é você dominar as diferentes leituras visuais. E dentro das artes visuais, a gente trabalha com a leitura da forma, a leitura da cor, a leitura da textura e a leitura das linhas. Então, é isso que a gente vai fazer na próxima videoaula, é aprofundar de fato nessas leituras visuais. Mas como a gente viu, apesar de nosso cérebro fazer, quando a gente olha para uma composição visual, seja de um design gráfico, seja de um edifício, ou até mesmo de uma roupa, da composição de um look, a gente faz sim uma leitura visual de um todo. Mas o fato é que o nosso cérebro ele tem essa capacidade da segregação, de fazer essa leitura individual. E como essas formas, essas linhas, essas cores, elas provocam uma ilusão de ótica, alterando a nossa interpretação também. Porque, independente se ela é intencional ou não, as ilusões acontecem e elas têm sim o poder de transformar a silhueta da nossa cliente, ou para valorizar ou para desvalorizar a silhueta dela. E aí a gente vai juntar o melhor dos dois mundos, entender como a ilusão de ótica acontece e como usar isso a favor da nossa cliente. E também a gente vai agora, tendo esse conhecimento das leituras visuais, dessa psicologia da interpretação visual, das formas, das imagens que a gente vê, a gente conciliando todo esse conhecimento é o que vai determinar realmente que a gente consiga avaliar individualmente essas leituras visuais que a gente faz intuitivamente, sem nem mesmo ter a consciência, mas a gente faz o tempo todo. Mas a partir de agora a gente vai começar a fazer elas de forma consciente e vamos começar a usar essas linhas, essas formas para causar a imagem que a gente deseja, usando elas de forma estratégica, aplicada nos looks das nossas clientes. Então eu te vejo na próxima videoaula.